e bem-vindo a mais um vídeo. Essa próxima descoberta aconteceu em Madagascar, em uma casa de 2 andares. Provavelmente ninguém jamais teria encontrado esse verdadeiro exército de tartarugas, se um policial não tivesse ido investigar. Na verdade, o policial sentiu um cheiro forte vindo da casa e decidiu entrar. Quando chegou ao 2º andar, ele encontrou milhares de tartarugas de vários tamanhos. Todos os animais estavam vivos e, para ser mais exato, foram encontradas 288 tartarugas dentro da casa. E o mais chocante, muitas dessas espécies eram extremamente raras. O governo ficou em choque ao descobrir isso. Todas as tartarugas foram imediatamente levadas para um centro privado de reabilitação da vida selvagem. A polícia levou o caso a sério e, no fim das contas, 3 pessoas foram presas, responsáveis por esse crime ambiental. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo. Você já ouviu falar dos preppers do juízo final? São pessoas que se preparam para o fim do mundo, e algumas vão bem longe nisso. Um dia, um americano comprou uma casa velha. Quando foi explorar o porão, encontrou uma placa de madeira colada na parede. Atrás dela, uma sala secreta com dezenas de caixas, gavetas e até um cofre. Ele não conseguiu abrir o cofre, mas as caixas estavam cheias de munição. Continuou explorando e encontrou ainda mais balas. Segundo ele, dava para equipar um pequeno exército. Mais tarde, encontrou uma outra caixa, esta cheia de moedas antigas. Ele levou o cofre até um chaveiro profissional e disse que revelaria o que havia dentro depois. Mas desde então, o homem desapareceu da internet sem deixar rastros. Por que o antigo dono tinha tudo isso? Estava esperando por algo? Infelizmente, talvez nunca saberemos a resposta. Essa outra história envolve uma família da Nova Zelândia que foi passar as férias dos sonhos na Irlanda. Mas elas viraram um pesadelo por causa da casa que haviam alugado. Quando tentaram se conectar ao Wi-Fi da casa, perceberam que havia um dispositivo estranho chamado câmera IP. O pai da família era consultor de TI e logo achou aquilo suspeito. Investigando melhor, descobriu. Eles estavam sendo gravados em segredo por uma câmera escondida dentro do detector de fumaça. Eles chamaram a polícia imediatamente. E não foi um caso isolado. Uma família na Flórida, nos Seismewa, também alugou uma casa e encontrou uma câmera escondida apontando direto para a cama. Há ainda a história de um bilionário que instalou câmeras secretas em todas as suas propriedades de aluguel durante anos. Então, da próxima vez que sair de férias, é melhor você inspecionar bem a casa. Agora imagine isso. Você entra no porão da sua casa e encontra 5 cobras cascavel. Um homem anônimo precisou ir debaixo da casa para consertar um cabo e deu de cara com algumas cobras. Pelo menos ele pensou que fossem só algumas, mas tinha dezenas delas. Ele fugiu imediatamente e chamou um profissional. O especialista confirmou. Não havia sinais de pragas na casa ou no quintal, mas havia 45 cascavéis escondidas debaixo do piso. Cobras como essas não se importam se sua casa é bonita. Elas só querem lugares escuros e silenciosos. Ainda bem que o homem encontrou a tempo. O veneno de uma cascavel pode ser fatal, e se não for tratado rapidamente pode te custar a vida. Agora, uma descoberta ainda mais sinistra. Um conjunto de esqueletos com asas. Sim, asas. Foi encontrado em um porão de uma casa antiga em Londres. Esses esqueletos faziam parte da coleção de Thomas Marilyn, um aristocrata com gostos bastante excêntricos. Ele viveu no século XVII e só em 2006 sua coleção foi descoberta. Hoje, você pode visitar esses esqueletos no Marilyn Crypt Museum. Mas não era só isso. No porão também havia supostos caixões de vampiros e artefatos sobrenaturais. Será que essas criaturas eram reais? Ou Thomas criou tudo por conta própria? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. A coleção é perturbadora. Dom e Trade eram 2 irmãos que herdaram a casa do pai após sua morte, mas o que encontraram lá foi muito mais valioso do que imaginavam. Em seu quarto, descobriram uma parede falsa. Atrás dela, havia uma sala secreta com um quadro. Mas não era qualquer quadro. Era uma pintura original de Norman Rockwell, um renomado ilustrador americano. O pai deles havia comprado o quadro em 1960 por apenas $900.
Anos depois, os irmãos o levaram a leilão e conseguiram 15,4 milhões de dólares. O motivo para esconder a obra? O pai tinha passado por um divórcio difícil e não queria dividir o valor com a ex-esposa. Então escondeu o quadro, esperando que seus filhos o encontrassem um dia. Em Michigan, um policial chamado Ted gravou um vídeo sinistro em uma casa abandonada no bairro de Delray. Ele ouviu sons estranhos vindos de lá e decidiu investigar. Com a câmera ligada, ele apontou para uma das janelas do último andar e viu uma mulher com aparência furiosa encarando pela janela. Em segundos, ela desapareceu sem deixar vestígios. Reza a lenda que a casa era o antigo lar de Roseworth, conhecida como a Bruxa de Delray, uma mulher que aterrorizava seus vizinhos. Seria ela o fantasma na janela? E se isso já não fosse assustador o suficiente? O policial ainda encontrou um recorte de jornal antigo com o rosto de Roseworth. Coincidência? Ou algo muito mais sombrio? Agora, imagine que alguém te diga que sua casa tem um cômodo secreto. Você iria investigar? E se na porta tiver um aviso: se você tem estômago fraco, não entre? Você ignoraria? Foi o que aconteceu com um grupo de estudantes noruegueses que se mudaram para uma nova casa. Atrás de uma estante, descobriram um cômodo escondido. Abriram a porta e encontraram um sistema de alarme artesanal. Isso sugeria que o local tinha sido um esconderijo da Segunda Guerra Mundial. Mas o mais assustador eram os sinais de que pessoas viveram ali por muito tempo. Mapas antigos da Europa cobriam as paredes. A atmosfera era sufocante. E por fim, um casal em Plymouth, Inglaterra, comprou uma casa vitoriana. Um dia notaram um buraco de 3 metros bem na sala de estar. Começaram a escavar e descobriram que era um poço medieval. Enquanto cavava, o marido encontrou uma espada antiga que provavelmente datava do século X. Encontraram um pedaço da história na sua própria sala de estar. E quem sabe, talvez encontrem muitas coisas históricas nesse poço no futuro. John e Anne Darwin eram um casal que estava cheio de dívidas. Eles tiveram a ideia de fingir que John havia morrido para que Anne pudesse receber uma grande quantia do seguro. Em 2002, Anne afirmou que havia perdido o marido enquanto ele praticava canoagem. E assim conseguiu centenas de milhares de dólares da apólice de seguro de vida. No entanto, John estava vivo e tudo foi revelado quando os dois foram fotografados juntos no Panamá, em 2007. Na verdade, John e Anne possuíam vários apartamentos e haviam construído um quarto secreto em uma das casas, que levava a outro cômodo com uma cama. Toda vez que Anne recebia visitas, John se escondia. Com o tempo, eles pagaram todas as dívidas, incluindo a hipoteca da casa. Mas quando foram descobertos, acabaram presos por fraude no seguro. O pior de tudo é que tiveram que explicar toda a história para os filhos. Mas, pelo que se sabe, no fim, os filhos os perdoaram. Um grupo de estudantes de Ohio alugava uma casa e ouvia barulhos estranhos à noite. Além disso, objetos deles desapareciam sem explicação. No começo, achavam que a casa era assombrada, mas um dia decidiram investigar a fundo. O que descobriram os deixou chocados. Eles não estavam vivendo com um fantasma, e sim com outra pessoa. Outro estudante estava morando secretamente em um cômodo escondido no porão da casa. Quando empurraram a porta do pequeno quarto, encontraram uma cama de casal, alguns quadros emoldurados e livros de estudo. Quando descobriram a verdade, se apressaram para tirar as coisas do desconhecido e trocar a fechadura da porta. Segundo os estudantes, eles acabaram conhecendo o homem e, no fim, o perdoaram. David Martin, de 74 anos, estava reformando a lareira da sua casa em Surrey, na Inglaterra, quando encontrou algo que ficou escondido por décadas. Ele achou um monte de entulho, mas bem no centro encontrou a perna de um pombo com um tubo vermelho preso a ela. Ao abrir o tubo, havia um pequeno papel com as palavras "Serviços de Pombos" no topo. Abaixo vinham 24 blocos de um código escritos à mão. A história do misterioso código na casa de Martin se espalhou rapidamente. Ninguém conseguia decifrá-lo, nem mesmo empresas especializadas. Mas por fim, um homem de Ontário, no Canadá, decifrou o código. Era uma mensagem secreta da Segunda Guerra Mundial. Supostamente, foi escrita por um sargento chamado William Stott, que chegou à Normandia com pombos mensageiros para informar sobre os movimentos das tropas alemãs. Incrível. E ao mesmo tempo assustador, não acha?
O que poderia ser mais aterrorizante do que encontrar uma banheira cheia de cérebros humanos? Você pode estar se perguntando, isso é real? Sim, aparentemente é real. A foto foi postada no Reddit e chocou a internet inteira. Todos estavam discutindo a banheira bizarra e quem seria a pessoa que guardava cérebros humanos nela. Quem postou a imagem afirmou que os cérebros estavam submersos em formalina, um gás com um cheiro muito desagradável. Algumas pessoas nos comentários disseram que não poderiam ser cérebros reais e que provavelmente eram usados em aulas de anatomia de escolas de medicina. Infelizmente, a história continua um mistério, mas esperamos que não sejam cérebros de verdade. A próxima história vem de um pai, na Inglaterra, que teve a ideia de construir um quarto secreto para sua filha antes mesmo de ela nascer. Ele passou muito tempo construindo e chegou até a esconder um mapa do tesouro pela casa. Levou isso a sério. Quando a filha fez 6 anos, ele permitiu que ela fosse procurar o quarto. Ele disse para ela buscar um baú antigo cheio de tralhas. Dentro havia um mapa do tesouro com pistas. A menina mal podia acreditar. Se sentia em um verdadeiro filme de aventura da Disney. No fim, chegaram a uma parede do quarto. O pai abriu um buraco e a menina olhou pela primeira vez para dentro do quarto secreto. Lá havia um baú pequeno com moedas e joias antigas. Ela ficou eufórica e contou sua descoberta para toda a família. Infelizmente, pouco se sabe sobre uma foto que mostra um homem fantasiado de Mickey Mouse parado em um porão. Mas uma coisa é certa. Seja de quem for aquela casa, você provavelmente não iria querer andar pelo porão. A imagem circulou por várias redes sociais em forma de meme. Mas você sabia que os primeiros modelos das fantasias do Mickey Mouse não eram nada simpáticos como os atuais? Existem muitas fotos na internet em que o Mickey parece perturbado. Em novembro de 2020, quando a Disney comemorou os 92 anos do Mickey e da Minnie, essa foto assustadora viralizou. Segundo várias pessoas, essas fantasias bizarras foram feitas por fãs, supostamente no final do século passado. Um grupo de homens estava interessado em comprar uma casa, mas quando foram visitá-la, encontraram algo inacreditável. A casa estava cheia de armadilhas. Sim, alguém havia instalado armadilhas por toda a parte. Ninguém sabe exatamente por quê. Quando um deles tentou subir as escadas, viu um fio bem fino pendurado. Felizmente, decidiram não subir, porque olha só o que teria acontecido. E essa não foi a única armadilha que encontraram. Outra escada estava cheia de cacos de vidro e pregos. O que será que aconteceu ali? E por que alguém faria isso? O que você acha? Me conta nos comentários. Se você já esteve em Oxford, na Inglaterra, talvez tenha ouvido falar do ponto turístico mais estranho da cidade, o Haddington Shark. É uma escultura de quase 8 metros de comprimento, de um tubarão que parece estar mergulhando no telhado de uma casa. Em 30 anos, o tubarão se tornou um dos símbolos mais amados da cidade. A história da escultura é bem curiosa. Bill Hine, um escritor que já trabalhou para a BBC, teve a ideia inusitada enquanto tomava vinho com um amigo na calçada em frente à sua nova casa. Ele perguntou se havia uma maneira especial de personalizar a casa. O tubarão também servia como protesto contra o bombardeio da Líbia e como uma crítica ao uso de armas nucleares. Essa casa em Denver parece bem normal por fora, mas, segundo o dono, era cheia de armadilhas deixadas por uma família de mafiosos que morava ali antes. Matt Fenney, o proprietário, estava derrubando algumas paredes para trocar encanamentos quando sentiu um cheiro estranho. Foi investigar e encontrou uma fileira de fósforos levando a jornais velhos. Ele acredita que eram armadilhas para distrair intrusos. Depois de investigar mais, descobriu uma porta atrás de uma parede e um quarto secreto. Estava vazio agora, mas antes provavelmente escondia muitos segredos. Pode até ter havido um túnel de fuga, caso os mafiosos precisassem escapar de alguma enrascada. A casa recém-comprada da família Brown não escondia apenas uma nova etapa de vida, mas sim um perigoso mofo tóxico. Esse tipo de mofo tem efeitos nocivos à respiração, especialmente para crianças pequenas. Antes da família Brown se mudar, um homem chamado George Leventis morava lá com sua esposa e 2 filhas. Algumas semanas após se mudarem, começaram a se sentir muito mal. Com o tempo, descobriram que o culpado era o mofo tóxico, então decidiram sair da casa o mais rápido possível.
Quando George soube que a casa havia sido vendida, ele secretamente deixou um aviso em um cômodo oculto. A família Brown encontrou esse bilhete alertando sobre o mofo, felizmente a tempo, senão também poderiam ter adoecido gravemente. Outra família estava se mudando para uma nova casa na cidade canadense de Chilliwack, quando perceberam que a casa já tinha habitantes. Durante a inspeção inicial, tudo parecia em ordem. No entanto, para o horror deles, mais de 150 morcegos saíram voando da chaminé. O mais estranho era que, durante a inspeção, não havia qualquer sinal dos morcegos. O problema era que os morcegos não podiam ser removidos, pois havia filhotes raros no grupo. A família teria que conviver com os morcegos ou esperar pelo menos 6 semanas até que os filhotes crescessem. E você, o que faria numa situação dessas? Se você acha assustador encontrar algumas aranhas pequenas em casa, definitivamente não vai querer viver na Austrália. Uma moradora chamada Katie encontrou uma aranha gigante no banheiro. Todos sabemos que a Austrália é cheia de aranhas, cobras, lagartos e por aí vai. Então as pessoas de lá já estão meio acostumadas. Mas ainda assim, é de arrepiar quando uma aranha gigante aparece dentro de casa. A aranha que Katie encontrou era uma aranha caçadora, conhecida por ser extremamente perigosa. Ela percebeu que seria difícil removê-la sozinha, então pediu ajuda em um grupo do Facebook sobre aranhas. Disse que estava apavorada. Felizmente, ela viu a aranha antes que ela caísse direto sobre sua cabeça. Em junho de 2016, uma mulher de 43 anos de Danville, Pensilvânia, virou notícia ao descobrir um cômodo escondido sob o porão de sua casa. Alexandra Polos herdou a casa do pai, comprada por ele em 1974. Sempre suspeitou que havia algo de especial ali. Quando começou a investigar, encontrou um buraco que levava a um cômodo secreto. Com a ajuda de especialistas, descobriram outros cômodos, cerca de 4 metros abaixo do chão. Eles faziam parte de uma antiga rota do Ferrovia Subterrânea americana, usada para ajudar escravos fugitivos a escaparem para outros estados ou até para o Canadá, especialmente por volta de 1861, no início da Guerra Civil. Com o tempo, a rede foi abandonada. Deve ser incrível descobrir um pedaço da história dos Estados Unidos assim. Quem sabe o que mais poderia estar escondido por lá? A próxima história não é só uma das mais assustadoras, mas também uma das mais bizarras que se pode encontrar dentro de uma casa. Na pequena cidade de Granville, em Nova York, a casa de um homem de 40 anos chamado Joshua Seguin foi revistada após denúncias de que ele estaria envolvido no comércio ilegal de animais selvagens. Para surpresa dos agentes, encontraram 7 tubarões vivos, tubarões de areia, 2 tubarões leopardo mortos e um tubarão martelo morto. Tudo isso dentro de uma piscina no porão da casa, segundo a agente Kimberly, que liderou o caso. Foi uma das situações mais estranhas que já viu. Já haviam encontrado crocodilos, cobras e até raias em casas antes, mas tubarões vivos foi uma novidade. Acredita-se que Joshua estava criando esses tubarões para vendê-los a pessoas ricas, que desejavam animais exóticos de estimação. Você tem um porão? Esses lugares podem ser sombrios e assustadores. Mas o porão do restaurante Honey's, em Phoenix, nos Estados Unidos, é definitivamente um lugar em que você não vai querer entrar. Por fora, o restaurante parece elegante, mas ao descer até o porão, você encontra 15 bonecos assustadores sentados atrás de uma porta trancada. Quando você desce as escadas, eles parecem encarar diretamente seus olhos. Aparentemente, a ideia do restaurante era ter elementos assustadores como parte da decoração. Mas com o tempo, novos bonecos foram sendo adicionados. Algumas pessoas até afirmam que o porão é assombrado e que alguns bonecos desapareceram misteriosamente. Não é segredo que o Google Maps às vezes captura imagens bizarras ou assustadoras. Muita gente gosta de procurar por mistérios escondidos usando o serviço. Mas essa próxima pessoa encontrou algo bem estranho ao usar o Google Maps em um suposto apartamento na França. À primeira vista, parecia apenas uma pessoa parada na sacada. Mas, olhando com mais atenção, era possível ver que não era uma pessoa comum. A figura tinha uma cabeça enorme e olhos igualmente grandes. Algumas pessoas acham que pode ter sido um alienígena de verdade. É difícil dizer, mas a imagem definitivamente é arrepiante. E de onde será que veio aquilo? Em 2014, um usuário do Reddit, chamado DC7,
se mudou para um novo apartamento na Inglaterra. Ele não fez nem questão de visitar o local antes, pois o aluguel era barato. Quando começou a explorar o lugar, encontrou uma escotilha estranha no chão. Inicialmente, parecia um simples depósito cheio de tralha, mas ao olhar melhor, percebeu que havia uma escada que levava a um cômodo subterrâneo. No fim, descobriu vários corredores e salas com grafites nas paredes. Encontrou também um jornal britânico de 1984. Segundo ele, o local pode ter sido uma prisão ou até um cemitério. Dormir em cima de um lugar desses? Não parece uma boa ideia, né? Você está sentindo isso? Se algo aí dentro te arrepiou, não ignore. Este vídeo pode parecer só mais uma história estranha, mas há quem diga que certas coisas só aparecem para quem assiste até o final. Se você chegou até aqui, é porque algo te escolheu. Curta este vídeo agora e deixe um comentário dizendo o que mais te deixou inquieto. Talvez você não esteja sozinho. Talvez alguém responda. E se você quiser continuar descobrindo os segredos que o mundo esconde, ative o sininho. O próximo vídeo pode ser mais sombrio ainda.